pessoal, professor Kinesio mais uma vez. Nós vamos para o nosso quarto vídeo sobre comando if e aqui nós vamos tratar sobre os operadores lógicos. Então achei melhor trazer esse tema dos operadores lógicos usando diretamente exemplos para depois a gente ver a parte conceitual. Então vamos ver aqui, ó. Um aluno, para ser aprovado em uma disciplina, precisa satisfazer duas condições. Ele tem que ter média igual ou superior a 6 e ele tem que ter frequência igual ou superior a 75%. Então não adianta ele só ter nota, né? Ter uma média 10, mas se ele não tiver frequência, ele não passa. Da mesma forma, ele veio 100% das aulas, mas tirou uma média inferior a 6, ele também não aprova. Então você já deve ter visto lá o vídeo em que eu falo sobre os ifs aninhados, né, que são ifs dentro dos outros. Então vejam o código fonte aqui ao lado. Ó. Nós temos a entrada de dados, a entrada da média e da frequência. E aí temos o seguinte, ó, se a média é maior ou igual a 6, se for verdadeiro, ele vai entrar e vai executar o segundo teste. Se frequência for maior ou igual a 75, então sendo verdadeiro, ele entra e vai executar esse bloquinho de instruções aqui. Então, para chegar aqui no print aprovado, tá? Nós precisamos passar por dois testes. Tanto essa condição aqui precisa ser satisfeita, quanto essa condição aqui também precisa ser satisfeita. No if de dentro, né, se não for satisfeito, ou seja, se a frequência não for igual ou superior a 75%, ele está então reprovado. Da mesma forma, para o primeiro if, nós também temos o else aqui. Se a média não for superior ou igual a 6, ele também está reprovado. Tá? Então, essa situação aqui em que duas e possivelmente até mais condições precisam ser feitas para chegar nessa situação aqui de aprovação, tá? É uma lógica AND, uma lógica E. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então vejam aqui, ó, outra situação. Esse bloquinho é igual a esse bloquinho. A gente, né, nessa situação aqui do if aninhado, a gente precisa dos dois para funcionar corretamente. Só que está redundante, né? Está duplicado essa parte do código. E outra coisa, né? Quanto mais condições ou muitas linhas de código redundantes, há uma maior probabilidade também de escrever erro. A gente não deve também ser minimalista ao extremo, né? Escrever o código o mínimo possível. Ele tem que ser, de certa forma, também legível para que seja fácil de outros programadores entenderem. Dificilmente a gente vai trabalhar num projeto 100% sozinho. Tá? Então, um meio termo aí é preciso. Vamos ver esse exemplo aqui agora. Ó. Faça um programa para verificar se a temperatura informada está entre 20 e 24 graus, que seria uma faixa de temperatura amena, uma faixa de temperatura agradável, né? Não é nem muito frio nem muito quente. Então tem um intervalo e a temperatura tem que estar dentro desse intervalo. Então vamos ver o código ao lado. Se a temperatura for maior ou igual a 20, então ela tem que ser maior ou igual a 20. Se ela for 30, 40, né, ela vai passar no primeiro teste, mas vejam aqui, ó, tem um segundo teste. If temperatura menor ou igual a 24. Então, o 30 vai dar falso nesse teste aqui. Mas se eu tiver, por exemplo, 22 graus é maior que 20 e é menor que 24. Então, né, as duas condições são satisfeitas e a gente vai aqui para o agradável. Caso contrário, aqui seria desagradável e aqui também seria desagradável. Ou desagradável para o quente ou desagradável para o frio. Aqui eu não quero diferenciar entre frio e quente, tá? Eu só quero saber se é agradável ou se não é. Então a gente só tem duas situações. Mas para duas situações, vejam que a gente tem três linhas aqui. Né? Então, continuando nesse exemplo aqui do agradável,
eu montei uma tabelinha aqui embaixo com essas duas condições. Então eu botei alguns valores aqui para a gente testar as condições e o resultado do teste lógico. E aqui uma coluna se é agradável ou não. Então 33 graus é maior que 20? Verdadeiro. 33 é maior que 24? Falso. Né? 33 graus, considerando aquela nossa faixa ali em cima, está agradável? Não, não está agradável. 11 graus é maior que 20? Não, né? 11 graus é menor. Falso. 11 graus é menor ou igual a 24? É, né? 24, 11 é menor, verdadeiro. Mas é agradável? Não. 11 graus é bem frio, né? Não é nada agradável. E o 22? Ó, o 22 ele é maior que 20, verdadeiro. E o 22 é menor ou igual a 24, verdadeiro também. Está na faixa do agradável? Sim. Tá? Então esse slide aqui foi só para reforçar de que a gente precisa, né, para chegar na situação agradável, temos que obrigatoriamente aqui, ó, satisfazer uma e outra condição. Tá? Não tem jeito, não dá para satisfazer uma só e achar que está agradável, né? A gente viu aqui com esses testes práticos. Então, o que é um operador lógico? Um operador lógico, ele conecta duas condições. Tem um tipo de operador que ele, na verdade, ele só inverte o sinal de outra, tá? Mas a gente vai tratar principalmente dos operadores AND e OR, tá? Então, eles conectam duas condições. Assim que nem a gente tem lá, maior ou igual a 20, menor ou igual a 24, né? São duas condições, um operador conecta essas duas condições. No primeiro exemplo, tínhamos nota, né, ó, média maior ou igual a 6, e a segunda condição era a frequência tem que ser igual ou superior a 75%. Então, duas condições, a gente usa esse operador lógico para conectar. Então, eu falei do AND e do OR, mas existem vários outros, né? Como o OU exclusivo, que é chamado de SHOR. Tem o operador NOT, tá? O operador NOT ele não conecta duas condições, ele apenas inverte o sinal lógico. A gente já viu lá nos testes lógicos, né, que a gente tem sempre ou verdadeiro ou falso. Então o NOT ele inverte o valor dessa condição lógica. Um operador lógico ele também não substitui completamente o if aninhado. Tá? Não dá para pegar, agora eu vou esquecer o if aninhado e resolver tudo com um operador lógico. Não dá. Tá? Tem situações que a gente vai precisar continuar usando o if aninhado. Tá? Mas com o operador lógico ele fica um pouco reduzido, mais enxuto o código-fonte, menos redundante. Então, quando possível, a gente deve usá-lo. Então, os mais usados são o AND e o OR. No operador AND, o resultado final dele será verdadeiro se todas as condições forem satisfeitas. Tá? Eu costumo dizer que o operador AND é o pessimista, né? Vamos para a praia final de semana. Para o cara ir para a praia final de semana, tudo tem que estar certinho. O pneu do carro tem que estar calibrado, tem que ter combustível no tanque, ele tem que ter um dinheirinho, o tempo tem que estar bom, né? Se ele não tiver uma cadeira de praia, ele não vai, né? Então, para ele, tudo tem que estar certinho, ou seja, todas as condições têm que ser satisfeitas. O OR, ele é o operador otimista, né? Para o operador OR, basta que no mínimo uma condição seja satisfeita. Basta que a gente tenha no mínimo um true para o resultado final verdadeiro. Tá? Então, vamos para a praia? O pneu está vazio, eu tenho pouco combustível no tanque, eu só tenho R$ 5 no bolso. Vamos embora, o tempo está bom. Né? Então, para ele, basta que uma condição seja satisfeita. E aí, o resultado final também será um resultado true, verdadeiro, positivo. Tá? E o AND, né, ele tem precedência em relação ao OR. Tá? Assim como a gente tem lá os operadores matemáticos, multiplicação, divisão, adição e subtração, a multiplicação e divisão
tem precedência, né? No caso do operador e, ele também tem precedência. Então, quando for preciso a gente usar o and e o or na mesma sentença, pode ser que a gente precise usar parênteses para separar algumas condições, tá? Então, eu quero mostrar para vocês agora essas duas tabelinhas, são chamadas de tabela verdade, tá? Tabelas verdade. Então, aqui, ó, em condição 1 e condição 2, né, nessas duas colunas aqui, eu coloquei todas as combinações possíveis entre verdadeiro e falso para duas condições. Então, eu tenho aqui, ó, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Da mesma forma, eu tenho essas mesmas combinações aqui na tabela de baixo. Para o operador AND, que é o operador pessimista, para termos um resultado verdadeiro, ambas ou todas as condições precisam ser satisfeitas. Tá? Então, o único caso no AND que vai dar verdadeiro aqui no final, como resultado, tá? É quando todas as condições aqui também são verdadeiras. Se tiver uma condição falsa, o resultado final já dá falso também. Tá? Então, verdadeiro com falso dá falso, falso com falso, falso também. No operador otimista, no OR, né, então até dá para a gente associar aqui o O de otimista com O de OR, e em português é o operador OU, tá? Também começa com a letra O. Tem as combinações de verdadeiro com falso, e vejam aqui, ó, o resultado do OR, ele é verdadeiro se pelo menos uma das condições for verdadeira, né? Então, é o operador otimista. Vejam que aqui tem um falso, mas não faz mal, né? Para o OR, basta que um seja verdade para o resultado final ser verdadeiro também. Falso com verdadeiro, tenho pelo menos um verdadeiro? Tenho, então o resultado é verdadeiro também. A não ser, então, né, no último caso, que todas as condições aqui deem falso. Aí não tem alternativa, né? O resultado será falso também. Se nenhuma condição for satisfeita, vai dar falso no operador OR. Nesse slide aqui, eu quero mostrar para vocês, né, ele é bem parecido com o slide anterior, mas é para mostrar a lógica inversa, usar o operador OR. E aí, eu peguei o caso da temperatura ser considerada desagradável. Quais as condições que temos que satisfazer para ser, né, considerada desagradável uma temperatura? Então, para ser agradável, nós tínhamos obrigatoriamente que satisfazer duas. Para ser desagradável, ou é desagradável para o frio, ou é desagradável para o quente. Não tem como ser desagradável frio e quente ao mesmo tempo. Então, se eu tenho, sei lá, 30 graus, 30 graus é frio e quente ao mesmo tempo? Não, mas ele é desagradável, tá? Então, nesse caso, né, como eu falei, ou é desagradável para o frio, ou é desagradável para o quente. Nós não conseguimos satisfazer as duas. Então, nesse caso, a gente precisa usar a lógica OR, tá? Então, vejam aqui, ó, 33 é desagradável? Sim. Por que é desagradável? Porque é superior a 24. 11 é desagradável? Sim. Por que é desagradável? Porque é inferior a 20. Não tem como ser verdadeiro aqui e aqui, tá? Então, quando a gente tem essa situação aqui, ou um ou outro, obviamente a gente usa o operador ou, a lógica OR, tá? Então, vejamos aqui, ó, 22 graus, a gente não consegue satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, a gente tem que usar a lógica OR. E aí apresento para vocês, então, os comparativos, né, do código-fonte com if aninhado e usando o operador lógico. Tá? Então, nós temos primeiro aqui, ó, esse exemplo com AND, aquele código-fonte que eu mostrei para vocês no início, né, agradável, se satisfaz as duas condições, porém escrevendo na forma de if aninhado. E aqui a gente resolve o mesmo problema com menos código-fonte,
testando as duas condições ligadas aqui com o operador AND. Então, essa linha de código aqui, ó, o print agradável, só será executada se essa condição for satisfeita e essa aqui também for satisfeita. Tá? Então, a temperatura ela tem que ser maior que 20, porém menor que 24, para ser considerada naquela faixa agradável. Else, então, ó, um if vai ter um else só. Eu reduzo aqui a quantidade de código-fonte. Eu elimino essa redundância aqui, ó. E só preciso escrever, então, else desagradável. Né? Se não é agradável, é desagradável. Aqui temos o exemplo com a lógica invertida, né? A gente pensando em termos de OR. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Se a temperatura é menor que 20, é desagradável. É desagradável para o frio, mas é desagradável. Se não, eu tenho que fazer um segundo teste. Eu vou ver se é desagradável para o quente. É maior que 24, né? Desagradável. Se não for nem desagradável para o frio, nem desagradável para o quente, então a gente cai no último else, é agradável. Tá? Mas vejam aqui que a gente tem 7 linhas de código para resolver esse probleminha e tem essa questão do print desagradável aqui que está redundante. Vejamos aqui ó, com o caso do OR. O OR basta que uma seja satisfeita, não precisamos satisfazer as duas. Então vejamos aqui, ó. Se a temperatura for menor que 20, né, para o frio, ou se a temperatura for maior que 24, desagradável. Então a gente resolveu tudo numa linha só, as duas condições interligadas aqui com o operador OR. Se não for desagradável, else é agradável. Tá? Então, quando a gente tem essa situação aqui, de, por exemplo, if, else, if, né? Às vezes a gente consegue trocar isso para o operador OR. E quando nós temos essa situação aqui de um if dentro do outro, para chegar aqui, então várias condições têm que ser satisfeitas para chegar no resultado agradável, aí a gente pode trocar pelo operador AND. Aqui eu estou ilustrando com o operador AND a situação da nota e frequência. Então a gente já viu que consegue reduzir código-fonte, né? Usando o operador lógico. Ó. Se a nota for maior ou igual a 6 e a frequência também for maior ou igual a 75, aprovado. Se não, é reprovado. Aqui a gente não quer saber se ele foi reprovado por nota, por frequência ou ambos. A gente está só aprovado ou reprovado. Tá? E também podemos usar a lógica invertida, né? Pensando no seguinte, eu não quero testar aprovação, eu quero testar reprovação. Quais as condições que eu preciso satisfazer para ser reprovado? Para ser reprovado, ou a nota tem que ser menor que 6, ou a nota tem que ser, a frequência tem que ser menor que 75. Posso satisfazer nesse caso as duas? Sim, eu posso, porque as variáveis são diferentes. Tá? No caso aqui, ó, a variável é a mesma. Eu não consigo satisfazer as duas ao mesmo tempo. Tá? Mas aqui sim, variáveis diferentes, a gente consegue fazer isso. Tá? Então, se satisfazer qualquer uma das duas ou as duas, ele está reprovado. Caso contrário, else, aprovado. Então esse foi o vídeo sobre os operadores lógicos. A gente usa muito isso em programação, tá? Então, quando a gente tem uma lógica do tipo if, else if, else if, else if, normalmente a gente substitui pelo operador OR. E quando a gente tem if, né, um if dentro do outro, aí a gente troca pelo operador AND, quando possível. Vai ter casos em que não vai ter como colocar o operador lógico lá, tá? Por exemplo, aquele exercício que a gente viu no vídeo anterior do boliche, não dá para trocar tudo com o operador lógico, tá? Ia ficar a parte redundante de código. Tem um exercício na lista
que é o exercício, se eu não me engano, é o número 34, que é o do boliche, do Duque, tá? Aquele lá não tem como resolver com operadores lógicos, a gente tem que fazer com if aninhado, tá? Então é bom a gente ter essa percepção, né, de quando usa operador lógico e quando não usa operador lógico e usa a técnica do if aninhado. Então vamos agora fazer, né, mais exercícios, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para os exercícios, também vou deixar lá o link para o vídeo de como executar os programas no modo debug. Espero que tenham gostado. Um abraço, fiquem bem e até o próximo.